Galerinha, bom dia. Então a gente vai dar continuidade na nossa aula de história, tá? Na semana passada nós falamos um pouquinho sobre como eram os costumes na pré-história, né? E a gente percebeu que o homem na pré-história, ali no período paleolítico, depois dando continuidade no neolítico, ele começa um processo de sedentarização. O que é esse processo? É o homem se fixar em uma determinada região. Principalmente pelo quê? Pelas técnicas de agricultura que ele acabou desenvolvendo e pela criação de animais. Então, esse processo, né, essa revolução no comportamento do homem, ela garantiu que os homens eles não precisassem sair para caçar, ele não precisava mais utilizar os recursos de um lugar e procurar outros recursos em outras regiões. Ele começa a se fixar, tá? E formar então as primeiras aldeias através do cultivo das plantas, trigo, arroz, algodão, milho, tá? E a criação de animais, os cavalos, bois, porcos, né? E assim por diante. Então, a partir do momento que ele forma essas primeiras aldeias, ele também já começa a ter uma organização política. Por quê? Já nessas primeiras aldeias, a gente já tinha funções específicas para cada membro, né? Então, as mulheres e as crianças tinham as suas funções, os homens tinham as suas funções, que a gente viu na aula passada. Então, eles já começaram a se organizar politicamente. Então, eles se juntavam e decidiam, por exemplo, quais seriam as funções de cada membro da aldeia. Eles decidiam juntos se eles iriam atacar ou se eles iriam formar alianças com aldeias vizinhas, né? Então, se unir ou tentar conquistar aquele território. E eles se organizavam para defender essas aldeias. Então, isso fez com que ele já começasse a se organizar de uma forma mais política, o que acabou gerando o quê? Poder. Então, o homem tinham alguns membros da aldeia que tinham mais poder. Opa! Eram mais líderes, tá? Então, eles tinham essas funções. Uma outra coisa também que é interessante a gente saber sobre essas primeiras civilizações é que eles não apresentavam mobilidade social. O que é isso, galerinha? O homem ele não podia exercer outras funções na aldeia dele. Então, se ele era responsável pela religião, ele seria responsável pela religião sempre, tá? Então, ele não mudava de classe social. Ele ficava ali de acordo com a religião, de acordo com o status social dele, tá? Isso acabou gerando o quê, galerinha? Desigualdade social. Então, tinham já, mesmo nas primeiras civilizações, pessoas que detinham mais poder, pessoas que detinham menos poder. Então, algumas já eram injustiçadas nesse quesito, tá? Então, umas tinham muitos benefícios, muitos direitos, e os outros, alguns não tinham nenhum direito, tá? Onde surgem essas primeiras civilizações, hein, galerinha? Não foi no mundo todo, tá? De acordo com os dados históricos que a gente tem, o surgimento das primeiras civilizações ela aconteceu em 4 pontos específicos: na Mesopotâmia, que hoje é a região do Oriente Médio, no Egito, ali no continente africano, na Índia e na China, tá bom? Então foram os 4 grandes centros de civilizações que surgiram na história. Esses dois, a Mesopotâmia e o Egito, eles formam o que a gente chama de crescente fértil. Na apostila de vocês tem um mapinha que mostra, ele parece uma lua crescente, tá? E por que essa região é chamada de crescente fértil? Porque é uma região banhada por rios. Então, essas civilizações, como elas precisavam cultivar plantas, como elas precisavam cuidar dos animais, elas precisavam que o solo fosse fértil,
né? Eles começaram, então, essas primeiras civilizações foram montadas bem próximas a rios. E os três rios desse crescente fértil são o rio Tigre e o rio Eufrates e o rio Nilo. Tá? Então, são rios extremamente importantes que foram essenciais para a formação das primeiras civilizações. Até hoje, né, as nossas cidades, elas foram formadas sempre à beira de rios, né, porque aí o homem tem água, ele tem possibilidade de irrigar, de dar água para os seus animais, né? Então, sempre a história das civilizações, ela se dá perto de rios. O rio Tigre e o rio Eufrates, eles rodeiam, né, a Mesopotâmia. Hoje a gente vai falar mais especificamente da Mesopotâmia e na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre o Egito, tá? Então, a Mesopotâmia, o nome diz Mesopotâmia significa terra entre rios, tá? Então, os rios Tigre e Eufrates delimitam essa região conhecida como Mesopotâmia, que hoje é o Oriente Médio. Então, os mesopotâmios, pessoal, eles desenvolveram muitas técnicas de agricultura, eles conseguiram, né, controlar o rio. Esses dois rios, quando tinham épocas de muita chuva, eles inundavam, e aí, ao inundar, eles carregavam material orgânico, né, um fertilizante natural, para as terras. Quando esses rios voltavam para o seu curso natural, essa terra já estava fértil. Então, o homem mesopotâmio, ele desenvolveu técnicas para plantar, ele sabia quando que ele poderia plantar, qual seria o melhor período, né? Então, eles foram bastante desenvolvidos na agricultura e por isso tiveram aí o seu apogeu, tá? Em relação à sociedade mesopotâmica, era uma sociedade hierárquica, ou seja, tinha uma hierarquia, eu tinha funções dentro dessa sociedade e era dividida da seguinte forma, ó. O ser máximo dessa sociedade era o rei, né? Então era ele que comandava tudo. Abaixo do rei, nós tínhamos os sacerdotes, que eram responsáveis pela religião, tá? Os aristocratas, que eram os grandes produtores, né? Os grandes donos de terra. Abaixo deles nós tínhamos os artesãos, os comerciantes e os pequenos proprietários de terra. E abaixo deles nós tínhamos os agricultores, os caçadores, os criadores e alguns, né, escravos. Nessa região aí, né, nessa época, a gente já tinha algumas pessoas que eram escravizadas, tá bom? Em relação à religião desse povo, eles eram politeístas. Então, o que é politeísta? Poli significa muitos e teístas, deuses. Então, era uma religião em que eles acreditavam em vários deuses. Então, eles tinham deuses específicos para cada situação. Então, tinha o deus da guerra, o deus da agricultura, o deus do ar, tá? Então, se vocês tiverem interesse, é muito bacana, é bem legal conhecer esses deuses, né? Essa religião mesopotâmica. Então, veja, já há muitos anos, né, antes de Cristo, o homem ele já tinha desenvolvido a religião, ele já tinha desenvolvido algo a que acreditar, tá? Uma característica interessante dessa religião mesopotâmica, eles não acreditavam na vida após a morte, diferente dos egípcios, que a gente vai ver depois, tá? Eles cultuavam, eles achavam que tinha outras vidas, mas os mesopotâmicos não, tá? Dentre ali na região da Mesopotâmia, nós tivemos o surgimento de grandes 4 povos, tá? De grandes 4 sociedades. Os acadianos, os sumérios. Os sumérios, eles eram grandes construtores, então eles construíram obras arquitetônicas gigantescas que servia ali por várias funções, como um celeiro, um depósito, também como templos, tá?
Os sumérios também desenvolveram, então deixa eu só colocar aqui. Então eles eram grandes construtores e eles desenvolveram o primeiro sistema de escrita. Então, graças a eles que hoje a gente escreve, né? Os babilônios, eles foram um povo que desenvolveu o Código de Hammurabi. Esse código é como se fosse uma determinação de quais eram os direitos, os deveres, qual seria a forma de punição caso alguma pessoa fizesse algo errado, né? Então era um código de ética deles, que variava, não era ainda um código justo, né? Ele variava de acordo com a classe social. Então, cada punição dependia de qual era a classe social da vítima e de qual era a classe social Ai, gente, esqueci o nome. Da pessoa que cometeu o crime, tá? E os assírios, que foram guerreiros, um povo muito guerreiro, que desenvolveu aí técnicas de guerra e foi extremamente importante para o seu apogeu, tá bom? Meninos, então é isso que eu queria falar um pouquinho hoje com vocês. Essas primeiras civilizações é um conteúdo que eu acho muito bacana e eu espero que vocês tenham gostado também. E caso vocês tenham qualquer dúvida, podem me procurar, tá bom? Eu gostaria que vocês agora fizessem esse mapa mental no caderno de vocês, tá? Podem copiar, me mandar foto e até nosso próximo encontro, tá? Não esqueçam de fazer bem caprichado, vocês sabem que eu gosto de tudo bem colorido, né? E caso tenha qualquer dúvida, professora, não consegui entender, pode me mandar mensagem lá pelo WhatsApp, tá bom? Beijo, fique com Deus!